pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo cheio de conteúdo gostoso aqui para o nosso canal do YouTube. E hoje o assunto é o processo de alfabetização. Nós vamos falar de alguns estímulos para as nossas crianças durante o processo de alfabetização. Mas antes, eu gostaria de começar me apresentando. Sou a professora Núria e sou pedagoga aqui na equipe Soma. Combinado? Tudo certo? Preparados? Antes de mais nada, o processo de alfabetização, de letramento, elas começam a ser inseridas à leitura, à escrita, a conhecer as letras, juntar as sílabas, começar a unir e formar as palavras, certo? E isso tudo também está inserido à interpretação de texto e por assim, e aí vai, certo? Todo o processo de alfabetização. Eu gostaria de começar com uma pergunta muito importante. Geralmente, o processo de alfabetização para as crianças, ele começa no período escolar, certo? Geralmente na escola. É claro que tem muitas crianças que já manifestam esse interesse, né, em conhecer as letras, em juntar os sons, formar algumas palavrinhas, algumas sílabas, antes mesmo de estar no período escolar, na escola. Isso é completamente natural, ok? E deve ser estimulado quando a criança desperta esse tipo de interesse. Mas a pergunta que eu vou trazer para vocês é: o processo de alfabetização está somente no ambiente escolar? Vocês acham que quando a criança, né, geralmente entre o ciclo de alfabetização na escola é entre primeiro, segundo e terceiro ano. Então, em primeiro, segundo e terceiro ano, a criança ela está no ciclo de alfabetização. Então, é nesse período, saindo do terceiro ano, que ela já precisa estar lendo, escrevendo, interpretando textos curtos, informações curtas. É durante esse processo. Mas será que é só na escola que esse processo acontece? O que será? Será que a gente consegue fazer alguns estímulos positivos além do ambiente escolar para que essa criança tenha motivação para continuar, né, esse processo de alfabetização e letramento? É claro, né? Dando a resposta agora, que o processo de alfabetização ele não está só no ambiente escolar. Ele vai muito além do ambiente escolar, né? A criança é um ser íntegro, ou seja, né, ela não é dividida em caixinhas. Agora eu estou na escola, eu vou aprender, agora eu não aprendo mais. Claro que não, né? Nem daria para a gente falar isso. A criança ela é um ser complexo, então ela está sempre estudando, formando, conhecendo, explorando as coisas, correlacionando o que ela aprendeu na escola com o que ela está vivenciando em casa, com o que ela faz durante um passeio, com o que ela faz num parque, com outras crianças, tudo isso está correlacionado. Então, o processo de alfabetização não está somente no ambiente escolar, está muito além disso. Então, a alfabetização, ela deve ser algo sempre, né? Como algo que está correlacionado, né? Ela deve ser algo durante todo esse processo, seja na escola, seja em casa. Ela deve ser algo sempre muito prazeroso, muito gostoso, agradável de ser vivenciado, né? Aquela criança que é obrigada a ler, que tenta pegar um livro chorando porque não quer ler, aquela criança que é obrigada a fazer alguma coisa e a criança não gosta, ela vai criar um bloqueio aí nesse processo de alfabetização. Então é muito, muito, muito importante que todo esse processo seja gostoso, que a criança goste de vivenciar esse processo de alfabetização. Mas a pergunta é: como? Como eu vou fazer isso, né, com meu filho, com a minha filha, para além do ambiente escolar? Como eu posso auxiliar nesse processo? Né, o que eu posso fazer para que eu estimule esse processo de alfabetização na criança e que seja algo gostoso, prazeroso de ser vivenciado? Como eu posso fazer? Eu trouxe algumas dicas para vocês muito legais. Acho que vocês vão gostar. O estímulo, né? Alguns estímulos nesse processo de letramento. Então, por exemplo, primeiro deles, quando você vai passear com seu filho ou com a sua filha, por exemplo, e a criança vê alguma placa, ou um outdoor, ou uma placa de trânsito, ou um anúncio, qualquer coisa, quando você está na rua, estimular essa criança a tentar ler e descobrir essas placas nas ruas.
né? Isso é muito importante, porque sempre tem, às vezes, principalmente em outdoor, alguma imagem, algo colorido, que a criança, né, visualmente chama a atenção. Estimula essa criança a estar lendo, né? Junta com ela as pequenas sílabas. Isso é muito importante. Então, é uma dica que no dia a dia, para além do ambiente escolar, a gente consegue estar estimulando isso. Outra dica importante é quando você vai fazer uma lista de supermercado. Sabe essas listas de compras que a gente faz? Isso é muito legal também. Quando você for ao supermercado ou à padaria, quitanda, hortifruti, qualquer lugar, chama seu filho ou sua filha, entrega um papel e uma caneta e pede para que ele ajude nesse processo, né? Integra ele nesse processo. Olha, a gente vai no supermercado e eu preciso muito de ajuda para você me ajudar a fazer uma lista de compra. Você me ajuda? A mamãe e o papai, a gente vai olhar aqui no armário tudo que está faltando, que a gente precisa comprar, e você anota para a gente não esquecer. E faz com que a própria criança faça essa lista. Isso é muito importante. Então vamos lá. Um exemplo disso. Coloca a criança sentada e vamos lá. A mamãe precisa de feijão. Você anota para mim e faz a criança. Fê. Como a gente faz o fê? Que letrinha vem primeiro? O F com o E. Fê, I, jão. E faz a própria criança estimular a lista dela. E claro, depois ir ao supermercado e comprar essa lista com você. Não é mesmo? É muito gostoso inserir toda a criança no processo, né? No processo familiar, nas coisas do dia a dia, e tudo isso atrelado à alfabetização. Outro momento muito gostoso e prazeroso são os jogos e as brincadeiras em família. Por mais que às vezes a correria do dia a dia, durante a semana, seja muito corrido, mas é legal, pelo menos uma horinha e meia, aos finais de semana, né? Para reunir essa família, chamar os amigos, vó, tios, e ter esse momento prazeroso. Então, se é um jogo de tabuleiro, por exemplo, que tem alguns cards, algumas fichas, faz com que a criança leia isso, né? E consiga interpretar o que está escrito ali. O que é para fazer? Pega a cartinha, tente ler. Isso é muito legal também e muito gostoso. Outra coisa que as crianças adoram são as músicas, né? Até a gente gosta de música, nós adultos, imagina as crianças, né? Então é muito legal você estimular também a criança a estar sempre escrevendo alguma letra de música. Olha, vamos tentar escrever esse trechinho da música? Nossa, essa música que não sai da cabeça. Né? Estimular a criança a estar escrevendo esse trechinho da letra, ou até fazer um quadrinho com esse trecho da letra e colar e fixar em algum lugar junto com algum desenho, com alguma imagem. Isso é muito bacana também. E ao final, né, uma dica muito relaxante e gostosa é a leitura, a famosa leitura antes de dormir. Sabe aquele livro gostoso que você lê para o seu filho antes de dormir? Que é um hábito muito gostoso, muito importante? Pois é, isso também é um estímulo muito grande para a alfabetização. Se a criança, né, consegue relacionar esse momento de prazer, de motivação, a algo totalmente positivo, né, a leitura ao longo desse processo, na vida inteira da criança, ela vai ser muito mais significativa, muito mais positivo. Né? O hábito de leitura, eu sempre falo que o hábito de leitura ele começa em casa, né? Ele começa desde pequenininho. Então, ter esse momento, seja com o pai, com a mãe, com a irmã mais velha, com o irmão, com o vô, com a avó, com o tio, mas todos os dias criar essa rotina de leitura, né? Então, a criança não só pode ouvir uma história de um adulto, mas também tentar ler trechos da história, né? Interpretar o que a história está falando, o que a história está contando, olhar sempre as imagens, interpretar tudo isso, né? Quando a gente fala de interpretação, não é só de texto, né? De letramento, de escrita. A gente também pode interpretar imagens, né? Isso é muito importante também e faz parte desse processo. Certo, pessoal? Muitas dicas aí. A gente poderia fazer um vídeo aí muito longo, com muitas dicas, que tem muita coisa legal que a gente consegue fazer para além do processo escolar. Mas, se você precisa, né, de um apoio, de um auxílio, ou de mais dicas de um profissional direcionado, ou de um reforço escolar, ou um acompanhamento escolar, seja algo contínuo ou mais pontual para o seu filho, para a sua filha, né? Independentemente da idade, educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio, seja qual for a faixa etária, conte com a gente, conte com a equipe Soma, certo? Temos o nosso site, www.someduca.com.br, temos o nosso WhatsApp, o nosso telefone fixo e também o nosso Instagram, que no Instagram é só procurar por @somaeduca, que vai ter muitas dicas recheado aí de coisas boas para vocês, muito conhecimento e muita informação de qualidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de estímulo à alfabetização. Um beijo e até a próxima!